Gente, olha só, o relógio está correndo, viu, no Supremo Tribunal Federal, e o julgamento do orçamento secreto já teve o seu primeiro voto. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora do caso, votou contra as emendas do relator, Paulinha. Foi, nas palavras da ministra, o orçamento secreto viola o princípio republicano e o direito de acesso à informação e representa um desvio de finalidade incompatível com a Constituição. Vamos lembrar aí, né, como é que funciona esse mecanismo na prática. Essas emendas de relator são uma verba alta, bilionária, que os parlamentares podem pedir ao relator geral do orçamento sem divulgar exatamente o destino dessa grana, né? Então, temos aí já o posicionamento de Rosa Weber, viu, Paulo? Mas todos devem votar ali no STF em relação à constitucionalidade dessas emendas de relator. Se consideram que são constitucionais ou não. E isso pode impactar, inclusive, as negociações do governo Lula, né? Já na PL do teto de gastos e até pro ano que vem. Agora, será que eles não vão encontrar, meu querido Fernando Conrado, um jeitinho aí pro negócio rolar? O que mais me chama a atenção nisso aqui tudo, Paulo, que quando começou esse orçamento secreto com o Rodrigo Maia, né, para fazer um parlamentarismo branco, tirar poder do poder executivo, que era do Bolsonaro, você começa em dezembro de 2020. Eu tava no Pingo nos Is, naquela época ali, substituindo, acho que era o Augusto e tal, nas festas de final de ano a gente falava sobre isso. Em 2 anos eles não foram capazes de julgar isso, deixaram o Bolsonaro sangrar, o STF deixou o Bolsonaro, que é isso que aconteceu, eles deixaram o Bolsonaro sangrar com essa narrativa até as eleições, agora vão julgar contra o orçamento secreto, porque de fato é um arrepio legal. A gente não tem informação, não sabe para onde é que vai, e isso não pode ser feito pela Constituição, meus amigos. Então, eu acredito, pode ter treta para conseguir passar adiante? Claro que sim. Tem que votar todos os petistas ainda, né? O Lewandowski, que era um manifestante petista, o Fachin, que era propagandista da Dilma, o Toffoli, que era advogado do PT. Esses caras todos têm que votar ainda. Então, daqui a pouco, até mesmo pode ser aceito com que tenha uma vigência legal, mas eu acredito que o STF vai barrar isso aí também, mas não tem problema, né, porque assim, ó, ninguém quer um orçamento secreto, porque daí é só o relator que vai dizer para onde vai o dinheiro, e aí até mesmo seus próprios correligionários e coleguinhas de Câmara podem ficar bravos, não, eu também quero a minha fatia, e aí nada melhor do que a PEC da transição, né? Eles extrapolaram mais que o dobro do dinheiro necessário para o Bolsa Família, e esse dinheiro extrapolado é para rachar entre todo mundo vai ter benefício, todo mundo vai ter um dinheirinho para o seu curral eleitoral, todo mundo vai ter um dinheirinho para fazer as relações que não são republicanas. Isso é uma vergonha que a gente vive no Brasil. Eu acredito que o STF vai barrar o orçamento secreto, mas só agora, após as eleições, depois de deixar o presidente Bolsonaro sangrar por 2 anos dizendo que era corrupção, que era um sistema de compra de votos, que era... Vocês viram essa própria ação que aquele ministro que tomou uns tapinhas na cara, né? A justiça, no Benedito, aquele tomou uns tapinhas na cara do Lula, aquele que falou missão dada, missão cumprida, ele tá acionando o Bolsonaro porque o Bolsonaro lutou para dar benefícios sociais às pessoas durante a pandemia, dar benefícios sociais para as pessoas durante a nossa crise internacional de guerra. Agora é culpa do Bolsonaro ter lutado para dar benefício para as pessoas quando precisava? Então, se é um risco ele ter dado esse benefício lá atrás, por que eles estão autorizando fazer esse aumento do Bolsa Família daqui por diante? Que se pare tudo, então. A gente está vendo um absurdo viver no Brasil e, como eu falei, só os profetas enxergam o óbvio. Daqui a pouco vai estar todo mundo batendo palma para esse horror que a gente está vivendo, Paulo. Então, mas pensando do ponto de vista político aí pro Lula, isso é um problemaço, né? Se o Supremo Tribunal Federal de alguma forma criar uma ilegalidade no orçamento secreto, porque como é que ele vai se relacionar então com... Porque tá muito fácil pro Lula chegar lá. Igual mensalão. Eu entendo, mas aí, Zoe, demora um certo tempo para organizar a casa. Eu estou me referindo ao seguinte, a casa está pronta para ele chegar 1º de janeiro com esse orçamento e ir lá e fazer o carro andar. Se o Supremo torna isso ilegal, ele já começa com um problema político sério, porque tem eleição para a Câmara dia 1º de fevereiro. Esse, eu vejo tô tentando pensar o mês de janeiro, entendeu? Eu vejo outro problema nisso. A interferência indevida. Um poder interferindo em outro poder.
porque esse assunto diz respeito ao legislativo. A gente pode entrar na questão se é legal, se não é, se falta transparência. Eu acredito que falta transparência. Acho que entre mais transparência, melhor. Falta, sim, um certo tipo de transparência. Agora, isso diz respeito ao legislativo, uma discussão do legislativo, Conrado, e você está aí. E cabe às pessoas que votaram nesses parlamentares cobrar os parlamentares. Se as pessoas não estão se sentindo representadas, se as pessoas acham que falta transparência, as pessoas têm que cobrar os seus parlamentares, os seus representantes, que é melhor que os representantes do povo, que é melhor que essas pessoas que foram colocadas lá através do voto, para saber as necessidades das pessoas. Mas quando tem, por exemplo, algum tipo de ilegalidade, cabe à justiça agir, né? E eu acho que existem vários indícios nesse caso todo de inúmeras ilegalidades nesse orçamento um contraponto que precisam de alguma forma de um olho da justiça, eu acho, pelo menos. Eu concordo com o Paulo neste ponto, Zoe, porque só fazendo um contraponto, a gente tem uma lei que prima pela transparência no emprego do recurso público, do dinheiro público. E este orçamento secreto, especificamente, apesar de ser sim uma competência do Poder Legislativo, ele se coloca como inconstitucional ou ilegal, talvez, na modalidade que ele é executado, né? Na falta de transparência da destinação final do recurso e na proporcionalidade da... Eu acho que são duas coisas, né? A falta de transparência, sim, isso é questionável juridicamente. A proporcionalidade na distribuição de recursos, isso já é do próprio Congresso. Então, eu acho que, em si, esse orçamento, ele é muito discutível, né? As pessoas não sabem para onde estão indo o dinheiro, ao mesmo tempo que é um orçamento necessário para fazer valer chegar investimentos ali na ponta, muitas vezes. Mas, no caso do orçamento secreto, a gente viu isso sendo usado como moeda de troca. E eu queria só dizer aqui, né, o Paulo fez uma pergunta muito interessante, né? Como é que vai ser um governo possivelmente sem orçamento secreto? A Zoe dá um choque de realidade, né? Vai ser através do mensalão. E assim, vamos imaginar, quando você tira a chupeta da boca de um neném, você tem que colocar outra coisa no lugar, ou você vai colocar uma mamadeira, a mãe vai amamentar com o peito. A Câmara é assim, se você tirar a chupeta deles, que é o orçamento secreto, alguma coisa você vai ter que colocar no lugar. Então, realmente, isso pode ser um problema muito grande em termos de governabilidade no início do eventual aí governo Lula, porque isso é um problema. Porque você pensa, o orçamento secreto pro Lula é mamão com açúcar. É ótimo, só encaminhar. Não vai precisar fazer mensalão? Não só pro Lula, né? Pra qualquer tudo tranquilo. Mas também, lá. se cair o orçamento secreto, ele dá um jeito. O que não falta é jeitinho. Mas é uma pena, entendeu? porque essa questão de direcionar o orçamento, é óbvio que cada partido, cada estado, cada, enfim, deputado tem o seu interesse, tem a sua base, tem... Só que eu acho que aí eu concordo muito com o Conrado quando ele fala, se está dentro do que é republicano e se é muito claro, isso é maravilhoso, porque é bom que a gente saiba qual que é o seu interesse, deputado. Reformar um hospital? Ótimo, temos verba, pegue, a verba é essa. Reformou, gastou isso, porque aí a gente estaria trabalhando no interesse do povo e não no interesse pessoal ou do partido. Só que a gente vê que cada vez mais a gente está a quilômetros de distância do interesse do povo. Jamais esse desse ponto dinheiro. final. Eu discordo do Conrado e da Paulinha um pouco. Eu acho que está a quilômetro de distância mesmo. O que foi, o Conradão? O que foi? Dito nisso. Deixa eu só fazer um comentário importante. O grande problema que a gente tem nessa discussão é não chamar pelo nome certo. O orçamento secreto não é um orçamento secreto, é emendas de relator. O problema desse projeto é grande parte desse dinheiro ficar na mão de uma pessoa só. Pronto, é isso que eu ia Do falar. relator do projeto, é isso o problema, tu entende? É isso que não poderia acontecer. Se esse valor vai ser dividido com todos os parlamentares, eu não vejo problema se for republicano, se for limpo, se for uma escolha da nossa Câmara, não é um problema. Não, mas tem problema, Conradão. Tem problema assim, não é só... Qual o problema? Total problema. Não o dinheiro do povo... Não, cara, o dinheiro é do povo e aí os representantes do povo vão escolher. Aí é que tá. Não, vou te dar um exemplo de problema que eu acho, pelo menos. Tá? Vou colocar um exemplo de problema claríssimo que acontece hoje. Claro. Se eu sou um deputado, por exemplo, de Minas Gerais, eu fui eleito pelos eleitores de Minas Gerais, certo? E as emendas que eu tenho direito servem para que eu beneficie quem?
Seus eleitores. Os meus eleitores, certo? Mas de acordo com esse orçamento, o que eu posso fazer com esse dinheiro, Destinar para eu outros posso estados. mandar esse dinheiro para Amazonas. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Mas qual é o problema? Isso é um Mas olha só- estelionato, cara. Mas qual é o Como que problema? este- Ô, Conrado. Não, Eu já concordo com o Paulo também. Responde a sua base. Então quer dizer, Mas aí você vamos manda verba, supor você que manda tivesse- verba de São Paulo, Isso. foi o teu público que te Mas qual é elegeu, o- Não, e aí mas, você pessoal, manda olha para o só, Rio não de tem nada a ver- Janeiro. Mas aí, eu acho, Pô, vamos supor tá que a tudo gente errado, tivesse em um cara. momento aí, como a gente teve no Amazonas, que não. com aquela falta de oxigênio. Não poderia, então, os deputados enviarem para lá um recurso? Isso aí- Poderíamos. Deputado Eu acho que federal. não é esse Federal o problema. é... Mas pô, claro, Eu acho que Ué, não os é esse o Amazonas problema. pede. Mas eu acho que o problema é o que o Conrado falou. Esse Realmente argumento não faz é a sentido. concentração Não. do poder na mão de um Gente, só. mas o problema é que concordo. você não sabe para onde enviou. É isso que vocês não estão entendendo. Isso é Não, outro não, não, problema. não, não. Mas isso isso é não outro tem- Eu não tenho o rastreio da verba. Não, Isso é outro são problema. dois que problemas. Não sabe nem para Não onde é enviou. outro. Mas isso é Pra mim, a falta o de problema principal transparência. é não ter o rastreio da verba e a Isso falta é o de ponto. transparência. É isso. Até o relator, ele que responda. Se fosse transparente, o relator teria bastante cuidado a destinar as verbas. O meu problema não é nem existir um relator. O meu problema é a falta de transparência. É o que o Paulo falou. acho que é tudo. Os interesses começam a ser jogados ali. E não são interesses do povo. Se ainda fosse um caso extremo que você está trazendo, que, por exemplo, ali da falta de respiradores no Amazonas, aí você está no interesse do povo. Só que Meus nem amigos, é mas olha isso, só. gente. É uma Não, confusão não, bem mas olha- maior. Fala, Conrado. Tá, olha só, cara, olha só, vocês estão o Paulo está defendendo uma relação clientelística Não. entre eleitor e deputado. Claro que sim. Não. Tu só pode fazer coisas por Claro, mas tu não tá pensando no povo como um todo. Tu tá pensando, ó, só Mas ele pode foi dar eleito pra por quem? Não, eu tô pensando no regime que existe no Mas Brasil. mas ele ele foi eleito precisa- por quem? Deputado federal, pô. Mas olha só, cara, ele tá compondo uma Câmara do Congresso Nacional. Ele não é o deputado estadual Exatamente. que vai falar do orçamento daquele estado. Esse é todo o dinheiro que vai para as políticas públicas do Brasil. A Câmara dos Deputados, diferentemente do Senado, ele é representante do povo brasileiro. O Senado são os representantes dos estados. É por isso que a gente tem uma desproporção de números de representantes entre um e outro. O problema que a gente tem aqui, como a Paulinha muito bem falou, é que é tudo escondido. E principal, não podemos deixar um montante que é quase 80%, se eu não me confundo aqui, dos valores na mão de um relator. São 14 bilhões na mão de uma pessoa só. Isso é o injusto. Olha só, meus amigos, o povo brasileiro, o dinheiro que está lá, todo o erário, o dinheiro público, é dinheiro do pagador de impostos, é nosso dinheiro. Aí, por que os representantes do povo não podem decidir? Se eles vão fazer um apoio para votar uma ponte lá no Amazonas, ou fazer um porto aqui no Rio Grande do Sul, ou fazer uma ferrovia lá no Mato Tá bom, Grosso. Conrado, então qual que você acha que é a melhor decisão? Posso só dar uma hora aqui, Claro. turma? Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 11h31. O que foi, Fê? Por favor. Então eu quero saber do Conrado qual é a melhor decisão, o que ele acha que deve ser feito, então. Que seja tirado o poder da mão do relator e que seja colocado em distribuição parelha entre os outros deputados. Tá, Só e para isso. tirar o poder de maneira para transparente. poder tirar o poder da mão do relator, precisa ser feito o quê? O STF está julgando agora na ilegalidade. Porque quando não é transparente. Entendeu? Tá no STF, então com toda certeza Claro. vai resolver muito rápido. O que eu acho que é outro ponto... Esse é o caminho, mas esse é o caminho legal. Pessoal, mas que caminho legal? Mas eles estão votando agora. Gente, Eu acho peraí, que- rapidinho. A gente está em votação agora. O que pode acontecer, por exemplo, só para a gente entender o tempo que Rosa você está Weber já deu um voto questionando, né? A Rosa Weber já fez o voto, mas o que pode acontecer é de Faltam algum 10. dos ministros pedir vistas. Então, por exemplo, se isso acontece, e agora a gente tem um número bem pequeno de sessões até o recesso, isso pode ser jogado para o ano que vem, só para vocês terem uma ideia aí desse prazo. Pode acontecer mesmo de não ter nenhuma decisão agora. Só para finalizar, se me permite, eu acho que mais um problema desse orçamento é que ele não é impositivo. Então, abre espaço, sim, para negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E isso acaba substituindo o próprio mensalão mesmo, né? Porque você acaba deixando o mensalão dentro da lei, né? Vai ter, sim, a possibilidade de negociação entre o Executivo e o Legislativo, mas por quê? Porque não é obrigatório. Não há esse pagamento obrigatório naquela janela de tempo. Então, ele pode pagar tudo ou em janeiro, ou tudo em dezembro, ou entra nessa negociação.